Hoje, tudo bem? Acho que já começou a gravar aqui. Bem-vinda, Giovana, bem-vinda ao seu plano de alma, bem-vinda ao seu mapa aqui, que a gente vai te apresentar o destino, seu destino de alma, seu propósito de vida, tá bom? Você viu? Olha aqui, esse colar maravilhoso. Eu adorei, Gi, muito obrigada. Bom, antes da gente ir para o seu mapa, né? Primeiramente, eu quero dizer o seguinte para você. Pegue um papel, uma folha tipo essa assim, tá? E aí, Gi, uma sugestão que eu faço e que para mim tem me ajudado muito. Todas as terapias que eu estou fazendo hoje em dia, eu tenho feito isso. É um papel e eu vou escrevendo palavras, assim, ou fazendo desenho, são insights, palavras ou insights e palavras que eu vou falar aqui também. E aí você anota, porque aí fica esse papel com essas palavras, fica como uma âncora para você, né? A gente chama de âncora. E aí, toda vez que eu precisar me conectar comigo mesma novamente, me chamar para minha força, eu vou lá nesse meu mapa, porque também acaba ficando o mapa, e eu olho essas palavras, né? Eu me conecto com ele. Isso aqui é um campo. Essa folha com as palavras, com os desenhos, com aquilo que te representa, é o seu campo vibracional das suas potências, das suas forças. E aí eu me conecto com o meu, que eu tenho aqui as minhas âncoras, já são vários que eu vou preenchendo, né? E realmente eu coloco pertinho de mim, coloco a minha força perto de mim. É um campo vibracional, não é só um papel com com as palavras escritas, tá? Então fica aí uma sugestão para você, enquanto você me ouve aqui, para você ir anotando e criando esse campo de força, é o seu campo de força, tá? Beleza. Então, Gi, a outra coisa que eu quero te falar é que o mapa, o que que é, e eu já vou te mostrar, já vou te apresentar aqui, que daí eu já vou te explicando. Só um minutinho. Compartilhar a tela. Tá aí. Eu vou só diminuir um pouquinho. Esse aqui é o teu mapa, a tua estrela. É a estrela de Davi, tá? E é o seguinte, Gi, o que acontece? No plano de alma, na leitura do plano de alma, bom, você sabe, né? Antes da gente reencarnar, a gente recebe uma missão, a gente recebe algumas orientações da nossa egrégora, né? Da espiritualidade que nos guia, dos nossos guias e mentores. E a gente tem algumas coisas a cumprir aqui, né? Então vamos lá, você veio com alguns objetivos, né? Você, eu, cada um vem com alguns objetivos, alguns maiores, outros menores, certo? E alguns desafios. E aí então você tem algumas coisas a cumprir, alguns desafios que vão estar aí nesse caminho. Só que você também traz habilidades que vão te ajudar a cumprir esses objetivos e também essas habilidades vão te ajudar a ultrapassar esses desafios. Porque o que acontece com os desafios agora, neste momento da sua vida, é de você compreendê-los, integrá-los em você para transformar, porque daí eles também se tornam os seus talentos, né? Os desafios, em algum momento, eles se tornam talentos. E o fato desses desafios de estarem no seu mapa significa que é algo que você tem aí. É algo que você tem, não é algo que você não tem, senão não estaria no seu mapa. E que precisam ser o que? Libertados. São coisas, são talentos que podem aqui se juntar aos seus talentos, né? Então, quer dizer, são habilidades que precisam ainda serem libertadas. E aí, tudo isso juntando,
né, nesse caminho, esse caminho que você vai fazer, Gi, na sua vida, que você está fazendo na sua vida, né, de romper os desafios, de integrar as suas sombras, de cumprir esses objetivos, ele vai te levar naturalmente ao seu destino de alma, tá? Naturalmente, então, o que é o destino de alma? É aquela estrelinha, por isso que tem uma estrela aqui, é aquela estrela que está lá no céu e que vai te guiando, olha, eu tenho que ir para cá, é para cá que eu vou. Você está aqui no dia a dia, no mundo, né, cumprindo aquela pedrinha que vem aqui, que você precisa integrar aquela pedrinha, né, aquele buraco, aquelas coisas no caminho, na sua estrada, né, e aí de repente você olha e está lá aquela estrela, você fala, nossa, não posso me perder nesse caminho, peraí, tá lá, ó. Agora ela está mais ao sul, agora mais ao norte, agora não sei aonde, e aí você vai indo, caminhando, traçando essa tua estrada, mas com essa estrela aí, para onde você deve ir, tá? Esse é o norte, esse é o destino de alma, esse é o norte, né? Que é para onde você vai, tá? Então tá aqui a sua estrela de forma completa, tá? Os desafios mundanos, e aí tem um número, e eu já vou te falar. Então, nós vamos falar dos desafios mundanos e os espirituais, talentos mundanos, talentos espirituais, objetivos mundanos e espirituais. E eu sempre, assim, é um pouco, às vezes, confuso para a gente entender qual a diferença, mundano e espiritual, como assim, pá. Eu sempre falo o seguinte, vamos lá, quando se trata de dinheiro, a questão de dinheiro, né, na questão mundana, tem mais a ver com o conquistar, manifestar, trazer para a terra, de fato, né? Agora, quando falamos de dinheiro na questão espiritual, por exemplo, nós estamos falando, olha, trabalhar a generosidade, trabalhar a prosperidade, entender o que é essa energia de prosperidade, tá? É só um exemplo para a gente compreender. Tá, Gi? Então vamos então compreender agora cada um desses aspectos, tá? E aí, no final, a gente vai ter uma compreensão mais do todo, tá bom? Então vamos lá. Um a um agora. Nós começamos pelos desafios mundanos, tá? Os seus desafios mundanos, Gi, estão no número 19.1, filantropia em forma. Olha só, você vai vendo no seu mapa, Gi, deixa eu só passar a moto aí, você vai ver no seu mapa que você tem energias muito espirituais, mas ao mesmo tempo você tem energias terrenas. Então você tem um bom equilíbrio, e isso vai te levar para a sua estrela lá no fim. Lembra da estrela do norte? É bem interessante isso. Então, assim, um desafio mundano que você tem aqui é uma intuição, você tem uma abertura muito grande, um centro de canalização muito grande e precisa trazer para o mundo material tudo isso que você recebe. Esse grande canal que você tem aí, precisa trazer para o mundo material. Essa é a energia do 19.1 de forma resumida, tá? Mas eu vou ler aqui e aí a gente vai trazendo outros aspectos. Como está no desafio, significa que esse canal ainda não está bem aberto, significa de que você ainda precisa, tem algumas coisas ainda para entender, ou você já está no processo, né? Porque pode ser que você já esteja no caminho, e eu sei que você já está nesse caminho de abertura, né? E que precisa desobstruir algumas coisas. Vamos entender, então, como que é essa energia no desafio. Aqui tem procrastinação, uma energia de aumentar os bloqueios. Aqui tem uma opressão, energia oprimida. E essas pessoas são muito afetadas pelas energias da sociedade,
indeciso, excessivamente emotivo e exigente, autopiedade, uma pessoa, um pensador em excesso e falta de autoestima. Tudo isso dificulta o teu processo de canalização, que lembra que eu te falei que quando está no desafio, significa que você tem isso, porém ele está bloqueado, mas significa que você tem, tá? Essa energia geralmente fica sobrecarregada pelas pressões da sociedade. Apesar de saber que possui o poder que vem de dentro, tá? Ou seja, eu li com a entonação errada. Então, você sabe que tem esse poder, Gi. Você sabe. E eu sei que você sabe, porque né, a gente vê esse trabalho já acontecendo da espiritualidade em você, tá? Só que muitas vezes as questões sociais ainda pesam, né? A pessoa que tem esse desafio, ela ainda tem alguma coisa com a sociedade, precisa se libertar, tá? Então, assim, Gi, ou você já está nesse processo de libertação, ou isso já foi mais forte para você, ou muitas vezes as pessoas ficam a vida inteira nisso, tá? Muito apegada a problemas emocionais e tem uma autocrítica muito grande, se julga muito, tá? E aqui deve aceitar a sua corporalidade, porque lembra, é algo de forma, é algo de trazer para o físico, então tem uma intuição muito grande e pode ser que muitas vezes tenha uma dificuldade de vir para a Terra, né? De trazer isso, de aceitar essa existência. Diz respeito à manifestação da energia sagrada ou espiritual em um espaço físico, no mundo cotidiano. Então, Gi, uma pessoa que tem esse desafio, ela tem uma presença que pode tornar tudo muito sagrado. Por exemplo, sua casa, você transforma em um espaço sagrado, é um templo para você. Não é só a sua casa. Pessoas com essa energia, quando estão mais no equilíbrio dessa energia, tudo se torna muito sagrado, o alimento se torna sagrado, é uma tendência à sacralização para você ver como que essa energia ela é forte no sentido espiritual. Então, os espaços físicos, tudo que é terreno, você tende. Um pouquinho, porque ele está me dando avisos. Continuando a chamada. Então, me perdi. Quer dizer que você torna tudo que é físico, você tende a tornar sagrado, né? Essa energia no equilíbrio. Essa energia também pode ser encontrada em templos, né? Normal, natural, ou mesmo em obras de arte que trazem um certo nível de elevação, né? Então, quando essa energia está no equilíbrio, tudo se torna sagrado, como eu acabei de dizer. Grande energia de serviço, então presta atenção nisso. Essa é uma frase muito legal para você colocar aí, energia de serviço, Gi, porque eu já te dei alguns spoilers e isso vai fazer mais sentido daqui para frente. São pessoas compassivas que ajudam os outros a se expandirem. Em uma posição de desafio, geralmente sofrem com a opressão e convenções da sociedade. Alguns se tornam cínicos, que riem dos costumes do mundo. Acham que os costumes do mundo são a bobeira, né? Então, essa opressão pode ser tanta a ponto de se tornar assim, tudo fica, isso é muito besteira, muita bobeira, entende? Também não consegue entender as coisas do mundo. Embora ainda se deixem sufocar por limites e restrições imaginários. Outros, né, têm um desejo sincero de criar algo de valor no mundo e estão cientes de que têm um poder espiritual ou uma força criativa para canalizar. Mas ainda assim, eles manifestarão bloqueios ilusórios
ou permitirão que restrições e burocracia os sobrecarreguem. Então, são pessoas que têm algo a dar para o mundo, sabem que tem algo a dar para o mundo, sabem do seu poder espiritual, mas eles sentem que não podem, porque o mundo não permite, porque ainda vão se sentir muito julgados pelo mundo. Então tem que superar essa barreira do que o mundo vai pensar se eu for ou trouxer esse negócio que é muito espiritual, mas é algo que eu senti de criar. Então entende que existe algo que precisa ser criado, é trazer para a forma, trazer para o mundo, trazer para o físico. E muitas vezes esse medo do que os outros vão pensar, né? A Matrix. Muitas vezes as pessoas precisam sair, quebrar a Matrix, para daí sim entrar, fazer realmente aquilo que sentem de fazer. Tá, Gi? Eu acredito que você já está realmente num caminho de quebra mesmo, quebrando padrões, saindo mesmo das convenções. Eu acredito que você já está um pouco à frente desses bloqueios, né? Ou pelo menos já criou muita consciência sobre esses bloqueios, tá? E sobre a Matrix. Aqui o livro, né, ele não traz essa palavra Matrix, eu estou trazendo porque eu acho que traz, mostra exatamente, reverbera bem aquilo que é isso, essas coisas da sociedade, né? Frequentemente, eles também estão sujeitos a uma forte influência de um superego severo e cederão facilmente à desaprovação e às ordens dos outros, né? A pessoa que não quer ser, não quer que o outro desaprove. Ela precisa ser aceita de todas as formas na sociedade, nos grupos que está. Então, ela cede a esse superego. E aí, em alguns casos, eles acabam se sentindo amargos ou ressentidos, né? Quando não conseguem superar essa barreira. Então, é muito importante superar essa barreira. O que você tem que entregar para o mundo, olha, é totalmente fora da matriz. Mas é isso mesmo que eu vou fazer, tá? Entre os desafios mais graves, também pode haver alguns que se sentem tentados a usar mal seu poder, porque existe uma consciência de que tem um poder espiritual aí, mas aí pode usar mal e se tornar sabotadores dos sonhos e aspirações de outras pessoas no mundo físico. Olha que interessante. Alguns são capazes de usar mal os dons espirituais também. Eles podem usar mal o insight intuitivo ou a capacidade de influenciar as pessoas de forma negativa, devido aos seus próprios sentimentos de amargura ou ciúme. No caso de a pessoa estar completamente longe de quebrar qualquer padrão social, né? Não se sentir potente, né, diante da família, da sociedade, da escola, do trabalho, né? Tudo isso. Bom, então esse é o texto que eu deixei aqui para você, né? Mas eu também coloquei aqui no papel algumas outras coisas que eu vou ler. Algumas crenças limitantes, aí eu vou tirar aqui. Okay. Interromper. Ok. Então eu vou ler algumas coisas aqui, ó. Crenças limitantes que podem fazer parte aí do seu pensamento, né, da sua mente, que seria interessante quebrar essas crenças. O mundo está contra mim. Eu devo esconder as minhas emoções. Não posso contribuir. O mundo é imperfeito. Meu ambiente é hostil. E a sociedade me derruba. Esses são alguns dos, tá? Provavelmente tem muitas outras crenças e também te dou como um exercício, uma tarefa, você entender quais são as suas crenças dentro
dentro desse tema que falamos aqui? As suas questões espirituais e a sociedade. O que vem quando você pensa nisso? Quais são os seus sentimentos, as emoções que vêm quando você se coloca diante da sociedade e aquilo que você tem para entregar, ou aquilo que é a sua energia que você sente, você sente que existe esse conflito, tá? Então aqui, Gi, cada vez mais é trabalhar a intuição e a espiritualidade, é o caminho que você tem seguido aí, tá? É exatamente esse o tratamento que se dá para uma situação como essa, como um desafio como esse, tá? Estar, sim, dentro de grupos espiritualistas. Na saúde, 19.1 no desafio, tem a tendência de estarem emocionalmente desequilibrados. Muitos dramas internos que afetam a saúde. Então, muitas questões de saúde podem vir a partir desse desequilíbrio emocional que existe dentro de você, esse conflito entre a sua espiritualidade e o que é o mundo, tá? Então, prestar muita atenção quando você estiver muito nesses conflitos, entrando muito nesse campo do conflito. Alguns tendem a ser preocupados e sérios e ficam presos a preocupações com eventos passados e futuros, tá? E aqui tem muito a região do baço, tá? Pessoas que estão nesse desequilíbrio bem forte, pesado, tendem a atingir o baço. E aí tem um lembrete aqui para você, para não levar a vida tão a sério, tá? Porque são pessoas que tendem a ter uma energia mais carregada, assim, se ficar, lembra da amargura, né? Se ficar nesse processo e não conseguir sair. Então, vai levando a vida um pouco mais leve, né? Quando estão em equilíbrio, olha que legal isso, espiritualizam o espaço que habitam, olha que legal, e trazem uma qualidade sagrada, foi o que eu falei antes, para um relacionamento ou vida familiar. E também para a casa, lembra? Então, é tipo assim, tudo fica muito sagrado, você tende a querer levar tudo para o lado sagrado. Quando isso estiver muito, muito firme em você, muito alinhado dentro de ti, a sua presença já vai tornar os lugares, os relacionamentos, o seu convívio familiar como alguma coisa sagrada. Então, olha essa questão espiritual que existe em você, que é muito forte. Muito importante resolver a questão da crítica e da autocrítica, tá bom? Caminho mais terapêutico é conectar-se com seu propósito e começar a agir de acordo. Isso é o que vai fazer desbloquear muita coisa aí dentro de você. É a estrela, você ter noção da estrela. Qual é a estrela que eu vou seguir? Essa aqui. Eu vou olhar para essa estrela e é para lá que eu vou, tá? E aí tem uma afirmação de cura. Esse papel eu vou te dar, tá, Gi? Isso aqui eu escrevi à mão. E eu vou te dar quando a gente se encontrar. Afirmação de cura para você. Estou perfeitamente segura. Estou perfeitamente protegida. E sei, no fundo da minha essência, que tudo está bem. Tudo é perfeito. Está tudo bem. Tá? Então, com relação ao 19.1, é isso, são esses os desafios, né? Espiritualidade em forma, na vida real. Eu vou compartilhar novamente agora a tela, e aí a gente continua aqui. O desafio agora, nós vamos para os desafios espirituais. 7.7, palavras-chave, integração, unidade e magnetismo. Gi, esse 7.7 trazendo para o mais mundo, né? Para o mundo, para uma linguagem mais do mundo, é o seguinte: o 7.7 são aquelas pessoas que são populares.
são os famosos celebridades que têm muito isso, tá? Só para te trazer um exemplo, né, de referência, a Virgínia, aquela influencer super seguida, né, tem sei lá quantos milhões de seguidores, ela tem o 7.7 em vários pontos do mapa dela. Tipo assim, ser famosinha, celebridade ali, é uma coisa muito natural para ela. Então é assim, o que acontece com 7.7? A Lady Gaga também tem, tá? Lady Gaga também tem. Papa também tem, olha só, né? Não à toa são pessoas famosas. Ah, e o Papa, também que eu lembrei, o Papa, ele tem no mesmo ponto que o seu, exatamente nos desafios espirituais, o Papa. Então, o que acontece, Gi? Presta atenção. A pessoa que tem esse mapa, mesmo que esteja no desafio, ela precisa romper isso, porque muita coisa do que você fizer vai agregar pessoas em torno daquilo que é você, da sua energia. São pessoas líderes, tá? Então eu vou ler isso aqui e a gente vai se aprofundando. É uma energia catalítica, ou seja, são pessoas que têm a habilidade de reunir multidões em torno deles. Então, o catalisador está aqui e começa a surgir outras pessoas, as pessoas se sentem magnetizadas pela energia dessa pessoa, desta energia, deste ser, tá? Então, existe aí um desafio a ser cumprido, a ser superado, que tem a ver com isso. Na energia do desafio, não deixa que venha o lado sombra. Né? Então, existem muitas questões aí com relação ao desafio. O que acontece? Nega o lado sombra, muitas ilusões sobre o mundo espiritual, pode ser controlador e ter problemas para compartilhar. De todas, então, olha só, nós estamos falando do lado sombra, certo? É a energia do eremita, Gi. O eremita, ele é essa pessoa no lado sombra, é o 7 no lado sombra. É aquele ser que quer viver o seu mundo espiritual lá quietinho, na montanha. Ele não quer compartilhar, porque ele primeiro quer entender a si mesmo, né? O eremita, ele precisa primeiro ter as respostas, se tornar o mestre de si mesmo para se abrir para o mundo, se é que vai se abrir para o mundo, mas ele não quer compartilhar. Mas aqui tem uma coisa assim, você precisa compartilhar. E o mapa vai trazer isso para você, o mapa vai te mostrar. É muito importante o compartilhar aqui. Por quê? Olha isso. De todas as energias do plano de alma, a 7, né, a energia 7, é possivelmente a mais implicada em provocar grandes mudanças na sociedade. Eu acho isso tão forte. Um ser que tem isso no desafio precisa falar assim, cara, eu preciso sair da minha bolha, do meu mundo particular, porque eu tenho coisas para entregar para o mundo. Eu tenho que fazer coisas e entregar, né, no teu caso aqui, fisicamente. É isso aqui, é o colar que vem com uma energia, que vai fazer embelezar a mulher, fazendo com que ela se conecte com a natureza. É essa entrega, é algo físico, material. E que muitas vezes, e ainda tem outras coisas, tá? E muitas vezes, ai, nem sei o que eu ia falar. Perdi, Gi. Sorry, depois vem, vai vindo, deixa fluir. Bom, vamos lá. Eles podem iniciar mudanças. Ah, tá. Quando a pessoa supera esse desafio, provavelmente vai ser uma figura importante para a humanidade ou mesmo para a sua comunidade. Você entende o poder que isso tem?
Então, vê a história lá do Papa. Se ele tem essa energia no mesmo ponto que o seu, desafio espiritual. Se ele ficasse ali no seu mundinho, ele nunca se tornaria um Papa e talvez, enfim, né, a gente ainda não viu qual é o grande propósito dele como ser humano. Alguma coisa ele vai trazer para a humanidade, né? Então, é isso. Precisa sair do casulo e se mostrar, mostrar-se quem realmente você é. Não é só o lado luz, inclusive, né? Porque aqui tem um lance do negar o lado sombra. Então, precisa aceitar o seu lado sombra e mostrar também todos os seus pontos. Eles podem iniciar mudanças em pessoas ou situações. Olha isso, eu acho tão forte isso, quem tem isso dentro de si, de poder falar, olha, esse ponto aqui, e o outro se sentir tocado, acho maravilhoso. Podem ser mediadores, tá? São versáteis, adaptáveis e normalmente bastante ativos. Essa é a energia quando ela está fluida, no seu equilíbrio. Precisa superar um desejo profundo de se esconder do mundo. Então, esse é a virada de chave que precisa acontecer. Se esconder do mundo, precisa sair da toca. O número 7 no desafio espiritual pode levá-la ao isolamento, dificuldade em compartilhar, ocultar sentimentos verdadeiros, ocultar o que realmente está acontecendo, ocultar quem realmente é. Podem ser tão introvertidos a ponto de nunca se envolverem com outras pessoas e levarem existência muito isoladas. Mas aí ele tem um adendo aqui que diz assim, ó, isso pode se dar em um período em que são mais jovens, tá? Eu acho que conforme a maturidade vai chegando, essa tendência a se esconder, ela vai sendo trabalhada, né? O desafio é mostrar suas verdadeiras cores e serem autênticos. Olha, é isso. Ser autêntico e mostrar suas verdadeiras cores. Não precisa sentir-se pressionada a exibir apenas o seu lado iluminado. E eu acho que isso acontece muito, né, com pessoas que trabalham na espiritualidade. Muitas vezes elas ficam muito amarradas à luz, somente à luz. Eu não posso mostrar que que eu tenho raiva ou que eu tenho inveja, porque, né, isso é, sei lá, é errado. Eu trabalho com espiritualidade. Mas eu acho que a gente tem que começar a quebrar, né, Gi? A gente trabalha com isso, tem que começar a quebrar esses. São padrões também, né, que colocaram na nossa mente aí. Somos feitos de sombra e luz, e tudo bem se vez ou outra sua sombra está mais latente. Ou seja, tudo bem sentir raiva, medos, desejos mundanos. Ainda há uma tendência a aderir mais ao lado idealista e menos realista da espiritualidade. Que eu acho que, como eu te falei, né, a pessoa que vive ali e acha que espiritualidade é só bater tambor, ou, enfim, tanta coisa, né? Também não quero falar para não ser, enfim, não falar coisas, né, que não devo falar. Deixa para lá, para não ser cancelada, né, Gi? Bom, enfim, vamos lá. Tem mais algumas coisas aqui, tá? Sobre isso. Nos negócios, como na vida, são excelentes networkers e podem trabalhar em equipes. É o que essa energia traz de bom. Quando você supera isso, é com pessoas, de trabalhar com pessoas, entendeu? Não é o trabalho solitário. Essa tendência ao isolamento vai além do físico, né? Não é só de você ficar em casa, gostar de ficar em casa.
pode se tratar de ocultar sentimentos verdadeiros, né? Eu acho que isso também está bem claro aqui. Ocultar o que está acontecendo por dentro, sua verdadeira energia e quem realmente é. Pode haver alguma resistência em compartilhar dons espirituais ou o seu serviço. Em um nível mais profundo, a resistência e o medo está em compartilhar a si mesma. Aí as crenças limitantes, né, que fazem parte desse desafio, a pessoa que está nesse desafio. Devo mostrar apenas o meu melhor lado. Eu não estou inteira. Estou sob ataque. Sou julgada. Estou presa. Devo fingir. Tem até algumas bem parecidas com a outra, né? Do mundo hostil, então por isso que você não pode mostrar o seu lado verdadeiro. Aí tem uma afirmação de cura aqui para você, que eu super recomendo que você faça, tá? À medida que aprendo a confiar, eu abro o meu coração. Ao abrir o meu coração, eu aprendo a confiar. E confiar na vida, sabe, Gi? Pessoas geralmente vão acabar nos decepcionando, mas eu acho que confiar na vida. E nos decepcionam também, né? Por quê? Porque a gente cria expectativas sobre as pessoas. E aí, ó, vez ou outra, a gente vai acabar se decepcionando, mas confiar na vida, não importa o que aconteça, a vida está ali, a gente está cumprindo nossa verdade. Eu acho que é sobre isso, né? Bom, vamos então agora sair das questões dos desafios e vamos entrar nos talentos de Giovana. Quais são os talentos agora aqui que eu acho muito legal? Eu acho tão bacana, gente, porque quando eu faço a estrela das pessoas, são vários pontinhos, assim, eu vejo que no fim é realmente uma dança mesmo, né? Agora já trazendo a questão da dança. Tudo se interliga no fim. Essa estrela, ela faz tanto sentido no fim para mim, sabe, que eu faço, eu leio, e eu falo, gente, tem tudo a ver cada coisa, né? Enfim, é um quebra-cabeça muito bacana. Vamos lá. Com os talentos mundanos, tá? 20,2 é a sua energia, e aqui é o movimento, o fluxo e a busca. Olha só, os talentos seus, aqui é o movimento fluindo. Essas energias são incansáveis e excitáveis. Como ondas no oceano, elas podem ser turbulentas ou tranquilas. É a pessoa fluida e flexível. É a pessoa expansiva, sempre procurando um novo. Aí aqui o que acontece? São exploradores intrépidos, é uma pessoa disposta a expandir, conhecer, e ela vai em várias direções. Confiança, falamos em confiança, né? Confiança na vida. Experienciar a vida, bons para negócios e aprendizado. Então, aqui é isso, Gi. Se você estiver em movimento, a vida vai estar fluindo para você. Se você estiver explorando, conhecendo, buscando, as coisas vão de fato estar acontecendo. Então, é muito importante que você esteja sempre nesse processo da fluidez. Sentiu que é hora de mudar? Muda. Sentiu que tem que fazer tal coisa? Faça. É a dança. É a dança da vida, tem que estar acontecendo. E eu acho, então, inclusive, que como um talento, você está sempre em movimento. Você vai estar sempre em movimento, você vai estar sempre com essa dança da vida, mudando, reaprendendo, indo talvez para novas direções, experimentando novas direções, seja nos teus negócios, nas questões espirituais, tá? É uma super abertura aqui de uma pessoa exploradora, é o arquétipo do explorador aqui. Pessoa curiosa,
tem capacidade de guiança pela própria experiência. E ele está emparelhado com o número 2, né? Então, está aqui, ó, 20,2, que sempre esse outro número depois do ponto é a soma do primeiro, tá? Então, temos o número 2 aqui presente. O número 2 lhe permite resiliência, capacidade de expansão com uma mente aberta e ilimitada. Podem viajar ou explorar outras culturas, mover-se entre diferentes grupos sociais e vivenciar muito nas relações humanas, tá? Então, por que vivenciar muito nas relações humanas? Justamente porque você tem o número 2. O 2 é você com o outro. É você em relação a outro. A sua energia com relação a outra energia. Então, sempre vai ter essa coisa do seu crescimento junto com o outro, inclusive, tá? Algo que permanece constante é a busca pelo acúmulo de experiência e expansão da mente. Então, assim, tudo é a impermanência nesse talento, Gi. Tudo é impermanência, mas tem uma coisa que é permanente. É o acúmulo da experiência e expansão da mente. E isso, Gi, grava aí, ó. Tanto nos seus talentos é isso, como num objetivo que eu vou falar para você em breve, o seu objetivo espiritual. Tem muito a ver com a expansão eterna, estar sempre aqui, ó, nesse movimento da espiral, né? Sempre para cima em movimento. Eu acho que agora me vê essa coisa da espiral. Eu acho que o espiral tem muito a ver com essa energia. O espiral é para cima e sempre em movimento e para cima. Tá? Então é uma expansão que acontece por meio das suas experiências. Pode envolver estudar e experimentar outras culturas ou outros grupos sociais em seu próprio país ou no exterior. Então, quando eu acho assim, quando você estiver se sentindo um pouco travada, você precisa sair, Gi, andar, caminhar, conhecer novos lugares, novas culturas, novas experiências, novas pessoas, novas comidas. É uma coisa assim. Travou, cara, tem algo que precisa movimentar nisso. As carreiras, aí agora a gente começa a falar de carreira, né? Carreiras, dançarina, porque isso também envolve a questão do movimento do corpo, tá? O dançarino, ele precisa também estar experimentando o próprio corpo, e aqui também envolve isso, tá? A experimentação do próprio corpo, do movimento, será que eu consigo? Até onde eu vou, tá? Artista performática, advogado e advogada, montanhista, explorador, guia de viagens, enviado estrangeiro, professor de línguas, conselheiro, guia espiritual, aventureiro, pesquisador. Essas energias fluem e são resilientes. Não espere se aposentar. Achei muito legal isso. Não espere se aposentar. Gia, eu acho que não vai parar nunca. A pessoa lá com 100 anos vai estar fazendo algum curso, vai estar querendo viajar novamente, preparando seu mochilão, ou dançando, ou sempre movimentando o corpo, tá? E aí aqui diz o seguinte, sempre dizer sim ao fluxo da vida. E aqui são pessoas de ótimo relacionamento, tá, Gi? Eu não trouxe isso aqui, mas são pessoas de ótimo relacionamento, né? Lembrando do 2. E tanto o teu talento mundano quanto o teu talento espiritual também tem a energia 2, o teu, né? Então, é uma questão muito do relacionamento. E isso eu falo de todos os tipos, né, de relacionamento. Mas a pessoa, quando está se relacionando romanticamente,
Ele é ótimo, ele sempre vai trazer novidades também para o parceiro, vai movimentar, ajudar no movimento do parceiro, né? Então é isso. Deixa eu ver o que mais. Eu acredito que é isso nessa parte, tá? Dos talentos. Bom, com relação aos talentos espirituais, assim, vamos entender por que talentos espirituais e mundanos aqui. O mundano, você entendeu, é uma coisa muito que do corpo, mundana, tá? Então, esse movimento do físico te favorece muito, tá? E também o de você estar conhecendo o mundo, é o mundo mesmo, é as coisas aqui fora, comidas, experimentando, tá? Então tem muito a ver com essa coisa desse exterior, desse fora, tá? Agora nós vamos para os talentos espirituais. Assimilação, estrutura e harmonia. E aqui, Gi, aqui é igualzinho o meu, exatamente no mesmo ponto que o meu, esse talento. O que acontece? Aqui, habilidade latente para aprender um sistema ou filosofia e representar, canalizar. Lembra, tem bastante a ver com esse desafio aqui que a gente veio da filantropia em forma, mas aqui é mais o conhecimento filosófico, tá? Eu vou resumir o seguinte. A Gi estuda budismo, a Gi estuda umbanda, a Gi estuda xamanismo, estuda reiki, estuda tantra, várias coisas. Aí, a Gi, ela tem uma inteligência que consegue entender os sistemas e consegue trazer um método que ela vai criar para ou explicar esses sistemas todos, né? Cada um tem seus conceitos, seus sistemas, cada um tem uma linha. Talvez você vai trazer o encontro todos esses sistemas, compreende? É uma coisa de sistema aqui. E esse sistema, como está no espiritual, ele é o sistema mais filosófico, são conhecimentos que você tem ou terá, vai adquirir durante todo um tempo, e que você vai conseguir trazer para o outro bem assim, muito fácil. Você vai conseguir entender todos e olha, tá aqui. E ou criar, inclusive, sabe? É mais ou menos isso. São expansores e filósofos que podem canalizar altos níveis de verdade. Sabe, Gi, essas coisas muito rasas que falam por aí, às vezes vem, né, a gente vê nas redes sociais algumas frases prontas, você não se contenta com frases prontas, você fala, não, você consegue ir mais fundo, altos níveis de verdade, essas verdades que são muito pipocadas por aí, parece que não alimenta, né? Você fala, nossa, eu não consigo, né, achar isso, ai, nossa, que incrível. Então, por quê? Porque você já tem acesso a esse um outro nível de verdade. Não estou dizendo que é a verdade absoluta, mas é um ponto da verdade que a gente consegue acessar mais fácil. Muitos que têm essa energia, à medida que assimilam filosofias, sistemas espirituais ou aprendem técnicas de cura, compartilham novos níveis de informação, além da original apresentada a eles. É aquilo que eu falei. Budismo, xamanismo, parari, parará, junta. Você vai trazer novos níveis de informação. Então, tem um talento muito legal aqui,
tem a ver com inteligência, com esse ligar os pontinhos, as linhas e pum. Tá? Pessoas altamente inteligentes, com a mente lógica e analítica, tá? Por mais que sejam espirituais, você tem uma energia muito espiritual no teu mapa, mas você tem também uma energia terrena. Possuem adaptabilidade, são filósofos, têm resiliência emocional, assimila conceitos, vê a verdade. O que é essa resiliência emocional? Cara, você pode passar por muita coisa, Gi, que isso vai te dar uma força tão grande interna. Essa é a resiliência emocional. Pouca coisa é capaz de derrubar um ser que tem isso aí. Isso é verdade. O 11 está sempre emparelhado com as energias do 2, lembrando, né? Que são as energias da percepção, sabedoria e objetividade. Isso permite que eles vejam as coisas simbolicamente de muitos ângulos. Navegar e compreender estruturas, né? Está em uma energia realista que lhes permite serem pessoas práticas que podem atualizar e implementar ideias. Então, só para te trazer uma referência, se essa energia tivesse no campo mundano, seria o quê? No talento mundano, né? A pessoa que é da área de TI, tecnologia de informação, os grandes programadores, pessoas que criam aplicativos, pessoas que lidam com computador, engenheiros, designers, arquitetos, né, que são sistemas, eles precisam ver as coisas de muitos ângulos, tá? Mas como isso está no espiritual, ele vai para um campo mais filosófico. Navegar e compreender estruturas, né? Esta é uma energia realista que lhes permite serem pessoas práticas que podem atualizar e implementar ideias. Quando implementam as ideias de outras pessoas, muitas vezes acrescentam alguma melhoria, atualizam ou encontram uma forma mais eficiente ou pelo menos única de trabalhar. Acho isso muito legal. No entanto, antes que possam realmente se expandir para o espiritual, geralmente precisam realizar-se primeiro no aspecto mundano, a fim de construir um corpo mental forte, porque precisa dessa resiliência. Tem muita coisa aqui que precisa de resiliência mesmo, e primeiro precisa resolver questões mundanas mesmo. E aí depois você vai para essa questão espiritual. São ótimos conselheiros, pois carregam a energia de amor e suporte para outras pessoas. É isso. É uma pessoa do suporte. Entende? Por quê? Porque ela é resiliente, já levou, já aguentou, tem força emocional. Então, ela consegue oferecer isso também para outras pessoas, tá, Gi? Carreiras, então. Escrever, né? O sistema ali, escrever, criar um livro, vamos lá, criar um sisteminha de conteúdo, de capítulo, de história, aconselhar, canalizar, ensinar, criar sistemas ou filosofias espirituais, né? São boas escolhas. É mais provável que seja um trabalho inspirado, né? Canalizado, uma contribuição significativa de ensino ou compartilhamento de uma filosofia que traz novos níveis de compreensão para aqueles com quem se relaciona. Isso pode envolver trazer um novo sistema de cura ou desenvolver um já existente, algum projeto que contribua para aumentar a consciência. Gi, é nós aqui. Tamo junto. É isso. Maravilhoso, né? Então vai vendo aí tem coisas que é você que vai ter os insights. Como que você junta esses dois talentos? É possível? Não é possível? Como faz? Ó,
Agora nós vamos para os objetivos, tá? Objetivos mundanos e espirituais. Objetivos mundanos. 4.4. Fertilidade e abundância. Aqui você precisa é muito importante, né? Não é que precisa, é muito importante para você, para o seu desenvolvimento, libertar ou desenvolver isso em você, tá? Essa é uma energia bem terrena, por isso que eu digo, você tem coisas bem espirituais e coisas bem terrenas. Esse do 11.2, ela é uma energia terrena, tá? Apesar de aqui estar no espiritual, mas como é aqui, ó, pessoas inteligentes, mente lógica, é uma energia mais terrena. E só para te dar um adendo também, o Steve Jobs, ele tem essa energia do 11.2, mas está no talento mundano dele. Por isso que ele é o cara que criou a Apple, enfim, né? Vários sistemas mesmo de computador, de inteligência, enfim. Bom, então nós vamos então para esse 4.4, uma energia muito terrena, é uma das mais terrenas dentro do plano de alma, tá? E ela está ligada, ó, só trazer um resumo, ela está ligada a dinheiro. Dinheiro. Aqui no mundano, dinheiro. Eu sou dinheiruda. Incentivo adicionado a nível da alma para ser bem-sucedida. O objetivo é que você se alinhe com a lei da abundância. Aqui você tem esse objetivo. E você não tem só o objetivo, como você tem assim, ó, a vida te empurrando para você ser a master naquilo que você for fazer, gente. Aqui, inclusive, é aquela pessoa, quando isso está no talento, é a pessoa que tem a marca do tipo, nossa, essa pessoa é tão sortuda, que inclusive Virgínia, aquela influenciadora que eu te falei, ela tem também, ela tem um talento mesmo. Ela tem 4.4 no talento. É a pessoa com sorte na vida, a pessoa que é dita, nossa, essa pessoa tem sorte, tudo vai, tudo flui, né? É isso. Então, se é o teu objetivo, ele tá aqui, é tipo assim, você tem isso também. Lembra que eu te falei, tudo que tá no mapa é o que você tem. Que é a coisa, é a tua estrela te levando para tudo isso, Gi. Tua estrela tá te levando para isso. Se você tá ali alinhada ou no caminho desse alinhamento do autoconhecimento, você está sendo levada para isso. Tá? O objetivo, então, é que você se alinhe com a lei da abundância. Os aspectos principais dessa energia, de forma geral, são a generosidade e a bondade. Eu acho que são palavras muito chaves aí. Se tu tá anotando, coloca essas frases, essas palavras. Ó, generosidade, bondade e a doação mais profunda de si mesmo aos outros. Meu, acho tão lindo. Acho lindo isso. Tá? Aqueles que incorporam a energia 4.4 geralmente possuem ou desenvolveram uma mente altamente inteligente e são particularmente bons em absorver informações. Eles têm a capacidade de replicar e, além disso, duplicar tudo o que aprendem ou possuem, exatamente da mesma maneira que foi recebido. Então, olha só, é o lance de você compartilhar. Se você recebe uma informação, você compartilha essa informação. Se você guarda para ti essa informação, você está já indo contra a lei da abundância. Aqui o negócio é muito do compartilhar, do doar, do ser generosa. Porque você vai receber e você tem que doar. Você recebe, você doa. Você recebe e você doa. Essa é a energia do 4.4. Então, esse é o objetivo de aprender a ser uma pessoa generosa. Aprender a doar de si e doar também questões materiais e resolver questões materiais.
Porque aqui o teu objetivo é ser rica, tá? Vou falar nas nossas palavras mesmo. É ser rica. Tem o objetivo de ser rica, sim. E no momento que tu se alinha com isso, você vai receber muito, mas é muito importante que você não estagne essa energia. E como não estagnar? Doando, fazendo, compartilhando. Você vai receber muito, mas você vai ter que dar também. É importante que você dê, entendeu? É importante que você compartilhe. Isso também a nível material, tá? Não só nas questões de conhecimento, que tem, tá? Tem, mas também nas questões materiais. Frequentemente atraem abundância quando agem com generosidade, que é uma qualidade típica que possuem. Na verdade, muitos deles experimentam que sua riqueza é preservada ou ainda mais acumulada por meio do espírito e do ato regular de doação. Então, aqui é o seguinte: você é como que você, se você é como você já sabe que sua riqueza vem de algo energético, é muito mais da sua energia estar aberta do que o ato de fazer, de trabalhar, de se dedicar e papapá, entende? Então, já existe esse conhecimento intrínseco. Há uma força interna ou divina que empurra para frente e todas as possibilidades de sua vida ser bem-sucedida em termos de seus objetivos fundamentais. Eu acho isso muito legal. É uma ótima notícia, tá? Portanto, o que é exigido de você é confiança, gratidão e generosidade. Confiança, gratidão e generosidade. Confiar, Gi, que nunca vai te focar. Mas é uma confiança, estar em plenitude. Amanhã tenho aquele boleto para pagar, não tenho um pila no bolso, mas eu confio. Daqui a pouco vem um cliente e dá o dinheiro que você precisa. É nesse nível o que acontece, tá? Reivindique o seu direito divino de sucesso e abundância. As carreiras possíveis podem incluir, né? Eu coloquei aqui, eu já sei, né? Não sei, enfim, também não sei de nada. Mas aqui é o seguinte: contabilidade, pesquisa, banco, economia, finanças, relações públicas, TI, trabalhar para ou administrar uma instituição de caridade voluntário, né? Ou trabalhador humanitário e ensino. Por que tudo isso? Porque é o aprender a lidar com dinheiro, que é a questão do dinheiro, lembra que é um objetivo mundano, né? Mas também o compartilhar de conhecimento e tal. Também administrar um negócio e qualquer profissão que envolva geração ou reprodução de produtos. Né? Não à toa, eu acho que você está aí trabalhando, sim, na geração de produtos, olha isso. Bom, Gi, o objetivo é espiritual agora. Eu acho que tem, é isso que eu falo. Eu fico sempre impressionada. Tudo tem um laço aqui nessa estrela. Por quê, Gi? Olha só, teus objetivos é o compartilhamento de questões materiais, é você realmente ser uma pessoa generosa, tá? Porque você vai vir muita coisa para você. E também o compartilhar de conhecimento. Então, uma palavra muito importante no teu mapa, de forma geral, olhando tudo isso aqui, é compartilhar, Gi. É compartilhar. Né? Lembra lá do desafio 7.7? Eu não quero compartilhar quem eu sou. Que sim, você tem que compartilhar quem você é. Sim, compartilhar os seus pensamentos. Sim, compartilhar teu conhecimento. Sim, compartilhar aquilo que, né, o bem material. Sempre tentar tirar uma parte do seu dinheiro para doação, enfim. Veja como
como isso é para você, né? Não é uma questão de caridade, eu acho que tem mais, enfim, é uma questão da lei da abundância, tá? Eu não gosto muito da palavra caridade. Eu, Ana, né? Então veja como é para você. Amor e conhecimento, 12.3. Esse 3 tá aqui, ele traz a energia do compartilhar, tá? Vamos lá. O objetivo primordial deste número, dessa energia no espiritual é o seguinte: expandir, lembra? Expandir a mente, lá no 20.2, e compartilhar amor e conhecimento espiritual. Equilibrar a sua energia sexual. Aqui tem uma energia sexual bem poderosa. Aqui existe uma questão de sexualidade muito poderosa, tá, Gi? Que precisa equilibrar também. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco. E descobrir o aspecto sagrado da união sexual. Mais uma vez, o sagrado entrando na sua vida. Mais uma vez, o sagrado sendo um aspecto muito importante na sua vida. Essa coisa do sacralizar aspectos da sua vida. Propensão muito grande para o ensino, para aprender, para buscar conhecimento, adquirir conhecimento e compartilhar, expressar. Então veja que aqui também tem essa coisa do explorador, né? Também tem o arquétipo do explorador, só que nesse caso aqui específico, ele é mais um explorador no sentido intelectual, né? O outro lado do seu talento é o explorador que quer ir para o mundo, não quer ficar lá no computador. Aqui, a pessoa pode ficar horas no computador. É muita pessoa, né, que fica navegando horas no computador, entendendo, estudando, pesquisando. É um hobby para ele fazer pesquisa, tá? E aí precisa aprender, que é a pessoa que tem sede de conhecimento, né? Esse é o caso aqui. O explorador nesse, e no outro é de sede do mundo, de ir para o mundo, movimento, pessoas. É isso, agregar, conversar, é isso. Aprender novas línguas, mas conversando aqui é talvez até estudando, tá? Aqui precisa ter um cuidado, que é uma pessoa propensa ao estresse, porque é uma natureza expansiva, é a sede de conhecimento, está sempre buscando uma saída, e pode haver um esforço constante para achar o resultado. É a pessoa workaholic, a pessoa que vai no trabalho e fica horas, 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 horas até resolver alguma coisa, tá? Podem estar sempre explorando e buscando, mas muitas vezes de forma repetitiva e improdutiva. Tá? Isso quando está mais estagnada ou bloqueada essa energia, está no desafio. Essas pessoas costumam ser excessivas em todos os aspectos da vida. Dorme pouco ou dorme demais, trabalha pouco ou trabalha demais. Podem passar horas navegando na internet sem parar. Muitos têm personalidade que levam à dependência de jogos ou azar, de jogos de azar, tá? Porque aqui é uma energia muito do vício, né? A pessoa que se vicia facilmente nas coisas, por essa sede, ela tem a sede das coisas, tá? Mas eu acho que não é o teu caso, até porque ele não está no desafio aqui. E aí uma energia sexual muito forte. E por isso que é realmente aprender a equilibrar essa energia, porque se a pessoa está em desequilíbrio, todo o mapa desequilibra, tá? Se a pessoa está em estado mental desequilibrado, todos esses aspectos acabam ficando assim. Então, mesmo que esteja aqui no objetivo e não no desafio, tem que cuidar um pouquinho, porque ela aí pode levar ao vício, alguma coisa assim, levar o sexo como algo de um prazer momentâneo, fugaz, e que precisa, né, resolver essa questão.
tá? Porque tem isso dentro do seu mapa. Então, é uma energia sexual muito forte que precisa aprender a equilibrar também, para aprender a equilibrar, pois também pode levar a vícios, a comportamentos obsessivos. Aprender a exercer a sexualidade como uma experiência espiritual pode ser importante, tá? Como falamos antes. Muitos entendem que parte de sua jornada tem sido equilibrar a sua energia sexual e depois ensinar, compartilhar esse conhecimento. Aqui entram os professores de Tantra. Então, pode ser que exista aí um conhecimento que vai ser muito importante para você, Tantra, né? Para poder equilibrar essa energia. E aí, quem sabe, depois passar adiante, né? Como conhecimento, enfim. Quando o objetivo é cumprido, no sentido de que uma pessoa se alinha a este padrão de energia, de acumular amor e conhecimento, e depois compartilhar, você estará alinhada com as leis da abundância, lembra? E o que vai facilitar ainda mais o seu objetivo na energia 4.4. Entende, Gi, o que eu quis dizer? Aqui é isso, olha, compartilhar é a palavra para você. Compartilhar em todos os níveis, amor, né, emocionalmente, você se doa, você compartilha, porque você está se transbordando, né, conhecimento, porque você tem e terá cada vez mais, e aí depois essa energia da prosperidade, que você vai entrar nesse fluxo muito facilmente. E aí o dinheiro também entra, porque nós estamos falando de dinheiro aqui, nesse aspecto mundano, tá? Fertilidade e abundância. Ah, outro ponto aqui, Gi, é sobre fertilidade, né? O que é a fertilidade? Aqui a pessoa pode ser muito fértil mesmo, aqui fisicamente, biologicamente, tá? Ou de ideia, de coisas, fazer produto, criar projetos, né? Existe a fertilidade de várias formas. Então, é a pessoa que tem essa facilidade, muitas vezes, em ter filhos. Então, no livro, né, da nossa, da plano de alma, ele fala, né, as pessoas que têm o 4, independente do ponto que está no mapa, ou elas podem ter dificuldade em ter filhos, quando isso estiver no desafio, ou elas podem ter muitos filhos. Então, tem que ter um certo cuidado aqui, né? Então, tem que aprender a lidar aí com essa coisa. Aí ele fala assim, pode ser pessoas com famílias grandes. Você vai ver, pessoas com famílias grandes têm muitos filhos. Ó, agora lembrei, a Virgínia. Falei que a Virgínia tem isso no talento. Já tem 3 filhos, assim. Então é isso, é a pessoa muito fértil, engravida com facilidade, tá? Bom, e aí a gente entra no destino de alma. Gi, você lembra, então, que falamos que você tem uma questão espiritual forte e que aqui tem uma coisa de entregar. Você precisa entregar. Você precisa compartilhar de si mesma. Você é muito maravilhosa para não compartilhar você conosco. E tem uma energia de serviço. Lembra que eu falei aqui no primeiro? Tem uma energia de serviço que precisa. E aí a gente entra nesse 10.1, que eu gosto muito dessa energia, que é o seu destino de alma, e a sua estrelinha, tu tá indo para lá. É basicamente para lá que você vai. E eu acho que muitas vezes as pessoas, sem saber, elas vão para lá mesmo, porque isso é orgânico, é seu, tá no seu DNA, tudo isso. As leituras de pessoas famosas que eu tenho feito, né? Eu vejo que, não sei se a pessoa fez algum mapa, mas parece que naturalmente ela caminha para aquilo, cara. Eu acho muito interessante. Então tá no teu DNA mesmo, de alma, né? Potencial de manifestação. Então vamos entender, esse 10.1 é a energia 1, ou a energia 10.
Então, o que acontece? Todos os números, elas estão presentes no número 10. Todos os números, eles vão ao número 10, né? É como os rios que correm para o oceano. Então, o 10 é esse ponto final, né? Então, qual é o teu destino? O teu destino, Gi, é dominar completamente a si mesma durante esta vida e vir a ter a consciência total da alma. Totalidade. Completude. Duas palavras interessantes para você. Integralização. Integração. É uma das energias mais espirituais do plano de alma. A energia 5 e a energia 10 são as mais espirituais. Então, o quê? Como assim potencial de manifestação? Aqui é o seguinte, fazer e trabalhar no sentido de uma obra completa. Cara, eu acho isso aqui é uma obra completa, ou seja, é você fazer algo e trabalhar algo e ir aparando as arestas a fim de que fique aquela obra-prima, né? A obra completa de algo. E pode ser você essa obra, sim, é você, mas também é algo que você vai entregar, porque você tem algo a entregar mesmo, né? Entendemos aqui no plano de alma que é algo para você entregar para o mundo fisicamente. É uma energia de alta frequência. É o equilíbrio yin e yang. É o equilíbrio de polaridades aqui, gente, tá? E são excelentes curadores. Há um alto nível de poder inventivo, muitas habilidades espirituais e é um canal espiritual. Então é uma energia muito elevada, tá? Aqui é uma possível encarnação de serviço. Lembra? Novamente. O que é a encarnação de serviço? A pessoa que. Eu vou falar aqui, daqui para frente vai ter. O 10.1 é uma energia associada ao serviço puro, mas como isso desenvolve? É aqui mesmo. Como isso se desenvolve no plano de alma varia muito, tá? Então, o que acontece? Como assim serviço, então, Ana? Pode ser que você sinta de se voluntariar e passar boa parte da sua vida ajudando os outros, né? A pessoa que vai para a África ser voluntária, vai trabalhar, enfim, cuidando de animais, cuidando de árvores, né? No sentido ambiental, alguma coisa. É aquela coisa da entrega, eu quero fazer algo pelo mundo. Ou ainda pode ser que você venha para sacudir e mudar a sociedade ou a sua comunidade, para melhor, claro. Ou ainda pode ser que você seja aquela pessoa que traz alegria e inspiração na vida das pessoas. Essa é a energia do serviço. E que só isso, Gi, você sendo só isso, estando na sua integralidade, fazendo isso, você não precisaria ter carreira nenhuma. Entende? A carreira. Aqui, pouco importa a carreira que se leva. Essa é uma realidade do 10. Por exemplo, aqui tem um livro nosso, diz assim, cara, que às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira, CLT, ou foi empresário, enfim, advogado, teve uma carreira, e aí ela se aposentou, e aí sim ela foi realmente fazer isso. Aí ela foi se voluntariar, ela decidiu cuidar, abrir uma ONG, cuidar de cães, entende? Então, não era nada sobre ela ser advogada ou ser uma empresária, era sobre isso. Mas tudo levou a isso. Foi importante todo esse processo, né? Então, muitas vezes as pessoas elas só conseguem chegar nesse ponto
do 10.1, às vezes lá no alto da vida, né? Nos seus 60 anos. Então, não é nem algo que você deva se preocupar, lembra? É aquela estrela que vai ficar lá, e que é para lá que você está indo. E aqui implica humildade e abnegação. A soma de todos os outros números está contida no número 10, como eu falei, tá? É, portanto, o número da integração, pois contém a soma de tudo o que existe. Isso pode indicar uma meta ou uma capacidade de ser completa em algum aspecto, a pessoa completa. Quando você sentir-se incorporando esta energia totalmente, Gi, você poderá ser uma alma elevada. Isso aqui, cara, eu acho, muito forte. Eu até falo assim com um certo cuidado, inclusive, né? Porque a gente sabe que estamos aqui nesse planeta, temos muitas coisas para aprender, né? Muitas sombras e tal. Mas assim, é um processo que eu vejo é isso. Você é um caminho que você vai fazer na sua vida, de estar cada vez mais completa e ser cada vez mais uma alma elevada. Há uma grande potencialidade de você ser essa alma, né, da humildade, da abnegação, de ser uma alma uma energia de entrega muito grande. Aí tem outra frase muito forte aqui. Há também uma possível chance de você se sentir madura o suficiente para sair do ciclo de encarnação. Cara, olha, Gi, é fortíssima essa frase. Imagina, você se sentir pronta, você ter um nível de entrega, de compartilhamento, de amor, de tudo, de conhecimento, a ponto de sua alma não ter mais a necessidade de reencarnar. Fortíssimo, gente. Fortíssimo. Conectar-se ao aspecto do serviço, desenvolver compaixão e ajudar os outros é a chave. Aprender a se equilibrar e encontrar essa calma interior também é o caminho a seguir. Pode haver altos e baixos e distrações, mas eventualmente você se conectará a uma consciência além e uma forma mais harmoniosa de ver a vida. Então, é como se fosse muito natural para ti. Não importa, uma hora você vai estar bem, outra hora a sua sombra vai estar ali latente, você vai estar não sei o quê, não importa, é como se fosse algo muito natural você se ver conectada novamente, tá? Porque eu acho até, Gi, que já tem uma caminhada muito longa, quando a gente chega no 10, tanto a energia do 10 quanto a energia do 22, que é a última energia, são pessoas que já tiveram uma grande caminhada de vidas mesmo, né? Então, são pessoas que já têm muito conhecimento intrínseco e já têm essa conexão mais fluida com esse divino, que é você. Mas então, aqui é só uma questão de você ir relembrando isso em vida, nesta vida. E esse lembrar vem muito dessa compaixão, de ajudar os outros, desse compartilhar. Lembra, você é muito maravilhosa para não compartilhar você, Gi. Deixa esse 7.7 e compartilhe de você para nós, para o mundo, tá? A visão espiritual mais profunda, os dons e as possibilidades já estão disponíveis, mesmo enquanto você percorre essa estrada. É isso, talvez você ainda não chegou nesse ponto do 10, né? Porque é um destino, é a estrela. Só um pouquinho, o que ele está me avisando? Estou a continuar na chamada, ok. Tá, então é ali a estrela.
mas é algo que já está tudo muito disponível para você, essa espiritualidade, os dons, tudo. Esse sentir-se completa, muito pode ser alcançado, e a chave é o equilíbrio. Muito pode ser alcançado, e a chave é o equilíbrio. Esse muito, a energia do 4, da abundância. É por meio do equilíbrio que você chegará a uma expressão consciente da sua alma. Na prática, isso significa que você se alinha com o seu ser essencial, que está além da personalidade do ego. É uma coisa fácil e fluida para você. Então, de certo modo, você poderia dizer que se trata de se tornar una com a sua alma, com facilidade, Gi. Entenda que você tem facilidade nisso, Gi. Por quê? Porque você já percorreu um caminho espiritual em outras vidas. Então, você já está trazendo isso, e você precisa lembrar disso em vida. Ironicamente, quer este alinhamento seja alcançado através do culminar de um trabalho de uma vida inteira, lembra? Né? Você faz coisas durante sua vida e aí você chega, ou isso nasce como um flash repentino. O que se vê na realização transcendental é que o desejo de perfeição fazia parte da ilusão da separação, porque na consciência é visto e aceito que o que você é sempre perfeito. Então, é isso, Gi. O insight que precisa vir de dentro de você, não eu dizendo, alguém dizendo, não é isso. Esse insight da perfeição que você é, que nós somos, esse insight, ele virá na sua vida em algum momento. Seja ele nesse trabalho de uma vida inteira, ou seja ele com um plim, que virá um flash, né? Ele está falando de um flash repentino, uma epifania, que vai te trazer que você é perfeita, que você já é íntegra, que você já carrega coisas aí dentro de você, sabedoria, tudo isso. Mas tudo isso será facilitado com o desenvolver amor, compaixão e o compartilhar. Tá, Gi? Aí tem a mensagem da sua alma, que eu gostaria que você lesse com todo carinho isso, Gi. E essa frase me emociona, eu não vou conseguir ler. Juro para você, toda vez que eu leio essa frase, esse texto, eu me emociono. Então, eu vou deixar para você. E aí tem uma afirmação também de cura. Uma afirmação aqui de cura para você. Também vou deixar para você ler com carinho. E ainda tem uma carta que eu também vou deixar que você leia com carinho, tá bom? Essa cartinha é um resumo de tudo, são todas essas informações concatenadas e trazidas de uma forma amorosa, enfim, empática, de forma que você entenda bem, tá? Olha, Gi, realmente foram muitas coisas aqui, muita informação. Eu espero, né? Eu tentei falar de todas as formas possíveis para que você entendesse, que eu sei que é muita informação em um tempo curto, né? Mas, claro, eu fico disponível aqui para você, faça as afirmações de cura, crie a tua âncora, que é esse papel que você, né, esteja sempre com essa tua âncora em todos os momentos. Acesse essa âncora é para você usar e rever e lembrar o que nós precisamos. Acho que a nossa tarefa maior aqui nesta terra, Gi, é lembrar, porque nós já somos, né? Acho que é a mensagem que veio aqui muito forte para você. Nós já somos divinos, nós já somos
a perfeição, só que a gente precisa lembrar. Talvez você esteja mais perto de lembrar do que você imagina, cara. Essa lembrança, e é uma lembrança que vem de dentro. Eu aqui falando não é a lembrança, é só uma informação. Mas a lembrança mesmo, ela tem que surgir aqui. E talvez você esteja muito perto dessa lembrança do ser divino que você é, de que nós somos. Eu também estou nesse processo, nesse caminho da lembrança. Ah, tá bom, Gi? É isso, gratidão. Me coloco disponível, à disposição. Obrigada pela troca. Tamo junto. Beijo.